aprender inglês, eu preciso fazer intercâmbio? É necessário fazer intercâmbio para falar inglês? Bom, eu vou contar um pouco aqui da minha experiência e talvez essa experiência te inspire, não é? Bom, o intercâmbio, ele é muito mais do que só aprender o inglês. Ele é aprender o inglês, é se tornar fluente em inglês, mas ele é muito, muito, muito mais do que isso. Com relação ao inglês, vamos falar primeiro do inglês. Hoje a gente consegue aprender inglês de várias formas, não é? Você tem os cursos presenciais, que você vai 2 vezes por semana, agora na pandemia, óbvio que é tudo um pouco diferente, mas você tem esses cursos presenciais. Eu fiz esse curso 1 ano e meio antes de fazer o meu intercâmbio, não é? Você tem os cursos online, que são cursos gravados, que as pessoas assistem às aulas, não é? Você tem cursos online desenvolvidos por escolas de reputação no exterior, que são a simulação da aula, realmente é a aula acontecendo, e você tem o intercâmbio. Então nós vamos falar um pouco dessas 4 formas de se aprender o inglês, não é verdade? Bom, a primeira forma, que é o inglês, o cursinho de inglês, eu acho que ela é uma forma muito válida, especialmente para quem é criança, né, que precisa daquela disciplina de ir 2 vezes por semana, de ter o contato com o professor, não é? Então essa primeira forma é uma forma muito para quem precisa dessa disciplina. Um outro cenário que eu já vi funcionar bem é o executivo, tá? Que precisa também de uma coisa direcionada, às vezes ele faz individual e que precisa de dar aquela parada no dia para poder fazer aquela aula, porque se não for dessa forma ele não para. Então eu acho que funciona muito bem para essas pessoas. Ele resolve o problema de inglês? Para algumas pessoas sim, mas demora muito, muito, muito tempo. Então, eu vi que pessoas que ficaram 7 anos nas escolas de inglês, 8 anos, que chegaram num ponto ótimo. Então, se você é criança, começa de criança e vai até a adolescência, eu acho perfeito, porque aí na hora que o menino chega na adolescência, ele já está fluente ali com o inglês resolvido. Mas quem já é mais adulto e quer uma coisa mais rápida, eu acho que essa forma deixa um pouco a desejar. A segunda forma são as aulas gravadas. Quais são as vantagens dessas aulas? Essas aulas gravadas, elas têm geralmente um custo muito bom, porque você assiste a qualquer hora, você assiste em qualquer lugar, e acaba que os professores que têm essas aulas, eles vendem para um grande número de alunos essas aulas, então aquilo sai muitas vezes com um preço muito bom, né? Então é um preço que é atrativo. Qual que é o problema que eu vejo nessa modalidade? As pessoas têm que ser muito determinadas e disciplinadas para conseguir desenvolver o inglês usando essas ferramentas. Porque acaba como tem o desconforto, é difícil, você não entende nada, é cansativo, você acaba comprando o curso e não realizando o curso. E aí, geralmente, quem te vende o curso fala, poxa, mas você não fez o curso, por isso que você não ficou sabendo, você não saiu sabendo. Geralmente, se você observar todas essas pessoas que fazem esses cursos, que hoje são professores de inglês, se você for lá ver aonde ele despertou para o inglês, aonde ele aprendeu, muitos deles, quase todos que eu já vi por aí, já fizeram intercâmbio e realmente fizeram uma experiência fora para hoje se sentirem seguros em ensinar e gravar aí cursos online. Dificilmente eu vejo esses cursos, eu acho que nunca vi nenhum professor na web que não tenha morado fora e que faça que seja aí um curso online. E não precisa ser necessariamente morar fora num país de língua inglesa, não. Por quê? Porque o morar fora, ele te destrava uma série de coisas que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, não é? Então, qual que é o problema
dessa forma, né? Essa forma eu acho que ela tem um problema de disciplina, né? Eu sou uma pessoa disciplinada, eu tentei fazer por essa forma outros idiomas, eu falo hoje o inglês e o espanhol fluente, e aí eu tentei fazer o italiano, não consegui, né? Então essa forma é uma forma que é mais difícil. A primeira, que é a forma da aula mais presencial, eu já fiz e eu acho que ela é muito legal. Eu fiz para fazer o espanhol e aí eu faço com o professor nativo. Eu não abro mão de fazer com o nativo, não é? Então, vamos falar então da terceira forma. A terceira forma, ela é você fazer um intercâmbio. Vamos falar agora da terceira forma. A terceira forma, ela não existia até pouco tempo atrás. Ela é uma fórmula relativamente nova e ela foi potencializada agora na pandemia, justamente porque as fronteiras se fecharam. Então as escolas, usando os meeting rooms, que são as salas virtuais, elas hoje internacionais, escolas de nome, de didática excelente, elas simulam o ambiente de sala de aula online. Então você tem, tipo uma evolução do primeiro, né? Então ela é uma sala em grupo que você faz em uma escola internacional, não é? Então é como se ela estivesse entre o intercâmbio e as modalidades de sala de aula aqui no Brasil. Essa terceira fórmula é uma fórmula bem nova. Eu fiz uma experiência para o italiano, que eu estou querendo resolver meu problema de italiano. Então eu fiz algumas aulas nesse formato e eu achei bem legal, porque ela tem o compromisso de você chegar e ela tem a reputação das escolas internacionais, ela tem alunos de diversas partes do mundo, então isso faz com que você não fale português durante as aulas, e aí você pode desenvolver atividades em conjunto. Então eu acho que essa fórmula está sendo bem interessante aí, especialmente agora durante a pandemia, né? Ela vai ser mais cara um pouco do que o curso pré-gravado online, porque ela realmente tem um professor, tem nivelamento, você faz aula só com quem está no seu nível. Então eu acho que essa é uma modalidade legal. E a quarta modalidade é a modalidade do intercâmbio, que é óbvio que ela tem muitas vantagens e alguns problemas, né? O primeiro problema que eu vejo no intercâmbio é realmente que ele tem um custo maior. Então você vai ter que comprar passagem, você vai ter que fazer um monte de coisa aí que, se você for comprar só um curso para ver da sua casa, você não vai precisar se deslocar para lugar nenhum. Mas quais são as vantagens que eu vejo em relação a outras modalidades? Primeiro, a experiência, né? Ela é uma experiência de autoconhecimento, não só uma experiência de intercâmbio. Ela é uma experiência que você precisa falar no idioma local, porque você vai estar submerso no idioma o tempo inteiro, você vai precisar usar o idioma e você vai estar exposto ao idioma 24 horas por dia, não é? Aquele desconforto que muitas pessoas têm, de fazer o intercâmbio, de passar aperto, o medo, isso pode ser resolvido quando você vai com alguém que tem experiência. Seja alguém que vá organizar essa viagem para que você tenha uma experiência positiva e não passe nenhuma dificuldade. E que tenha o suporte e o apoio para tudo que você precisar. Então ele vai te expor num risco comedido. Você vai ter a exposição, a imersão, mas você vai ter aí ainda assim, você vai ter aí o apoio caso você precise de alguma coisa. Mas uma coisa que eu acho bem legal é a metodologia, tá? Existem instituições no mundo, não estou falando de todas, porque é óbvio que da mesma forma que tem instituições, eu trabalho com isso há muitos anos, eu pude comprovar que tem instituições que são magníficas na didática. Gente, sempre que eu levava alunos para fora em grupos para fazer a imersão, eu sempre fazia as aulas com eles. Então tem assuntos e tópicos e vocabulários que eu tive dentro de sala de aula no exterior
há 10, 15 anos atrás que eu sei até hoje como usar a língua, como falar aquelas expressões, porque eu vivi com todos os meus sentidos. O que é isso? Quando você está em casa, sentado no sofá, assistindo às aulas, quais são as sensações que você vai estar tendo? O que você vai estar utilizando? Você vai estar utilizando a audição e a visão. Mas quando você está na sala de aula, você vai usar olfato, você vai usar tato, você vai usar audição, você vai usar tudo. Então aquilo impregna no seu cérebro. E você vai desenvolver relacionamentos. Então, por exemplo, tinham brincadeiras que a gente fazia em sala de aula com um menino da Tailândia, outro da Romênia, outro da Rússia, e a gente trabalhava em grupos um tema e fazia uma discussão, uma apresentação. E aquilo era tão divertido, tão legal, tão rico, que nunca mais eu esqueci, por causa das vivências que eu tive. E essas foram pessoas que eu levei para minha vida, que depois eu visitei elas nos países de origem, e a língua que a gente utilizava para se comunicar era o inglês. Então não era só a aula, é tudo que tem de volta, não é? É a família que você fica, ou se você não for ficar em família, é a residência que você mora, é esses afetos, é essas relações que fazem diferença. E se você quer ainda baixar o custo, você pode fazer um intercâmbio que combina estudo e trabalho. Porque aí sim você também vai ter um cotidiano, você vai estar ganhando dinheiro, você vai estar vivendo mais ainda o local. Então realmente eu acho que é uma experiência fantástica. Eu optei por fazer um mix. Então eu fiz um tempo de inglês aqui no Brasil, vi que não ia conseguir avançar. E aí eu resolvi fazer a experiência de intercâmbio com 21 anos de idade e mudei a minha vida inteira. E hoje, quando eu olho para trás e vejo tudo que eu já fiz, todas as pessoas que eu já conheci, a volta ao mundo que eu fiz, tudo que eu tive de experiência nesses últimos anos, eu acho que elas não seriam possíveis se eu não falasse inglês e se eu não tivesse feito meu intercâmbio. Então, eu acho que o intercâmbio ele é uma experiência que é óbvio, não cabe no bolso de todo mundo, não cabe. Mas existe intercâmbio barato? Sim, existe intercâmbio barato. Não existe só intercâmbio caríssimo. Existe intercâmbio de trabalho, existe intercâmbio que você vai para países que a moeda é menos valorizada do que o dólar, por exemplo, que ela é uma moeda que você vai ter um valor forte na hora que você converter para real, que são países de língua inglesa, não é? Então tem muita opção. Então desses 4 métodos, vamos recapitular qual é? A escola de idiomas ali do seu bairro, que você vai 2 vezes por semana. Cursos que são vendidos hoje na internet, que são online, aulas pré-gravadas ou aulas que você só assiste e você não interage. Os cursos online que são realizados pelas escolas internacionais com a didática e colegas do mundo inteiro, que é quase um intercâmbio, e o intercâmbio que é realmente vivenciar aquela experiência toda. Então essas são as 4 formas de você aprender o inglês para sempre e rápido, não é? É óbvio que se você quiser ficar aqui 24 horas por dia e estudar inglês ou assistir inglês presencial com um professor não nativo, provavelmente quando você chegar no seu intercâmbio, vai acontecer com você o que aconteceu comigo. Eu falava uma coisa, eu falava, por exemplo, a palavra país, ou eu falava a palavra dinheiro, que são palavras básicas, que todo mundo conhece em inglês, e as pessoas lá fora não me entendiam. E eu também não entendia as pessoas lá fora, porque eu não tinha sido exposta àquele ambiente, não é? E a minha pronúncia não era boa, porque o curso, ele era um curso que eu não tinha ninguém para corrigir a minha pronúncia, não é? Então, eu gosto muito do professor nativo que saiba realmente te ensinar o que você tem que fazer com a sua língua para você falar inglês. Inclusive, eu fiz para algumas pessoas que já tinham um nível intermediário de inglês, eu já montei alguns pacotes especiais em que as pessoas iriam ter aulas com professores nativos,
mas que eles iam aprender como fazer os sons. E aí eram aulas não com professores de inglês, mas com fonoaudiólogos. Isso mesmo, então eu já fiz pacotes e programas para intercambistas meus, que eles tinham aula de inglês com o professor de inglês. E eu coloquei algumas aulas particulares de fonoaudiólogos, que são especialistas em pronúncia. Esses especialistas em pronúncia, eles não fazem só pronúncias para estrangeiros, eles fazem também para artistas, para perderem sotaque. Por exemplo, o cara é um americano, vai fazer um filme no Reino Unido, ou vai simular que ele é um indiano, que são países que falam inglês como língua nativa, mas o sotaque é diferente, sabe? Então, são treinadores de pronúncia, treinadores de voz. Então, foram esses profissionais que eu organizei para os meus alunos para poder educar a pronúncia. É óbvio que a pessoa tem que ter um inglês pelo menos intermediário para que ele possa se beneficiar ainda mais dessa aula. Mas eu acho uma aula super legal, eu recomendo, porque se você aprende certo desde o início, você nunca vai ter problema de pronúncia, sabe? Então a gente inclusive desenvolveu essa aula com os professores em Nova York e em Londres, que fazem essas aulas aqui virtuais com os alunos. Geralmente são aulas 1 a 1, que é aulas particulares, ou aulas de duplas, porque ele realmente vai te ensinar, inclusive ele vai fazer exercícios, né, para que você consiga falar determinados sons. Por exemplo, quando uma criança aqui no Brasil, ele tem a língua presa, e aí ele vai usar um médico ou uma fonoaudióloga, enfim, ele vai usar um profissional especialista que vai destravar e vai reduzir aquele probleminha. É mais ou menos isso que um treinador de pronúncia faz, não é? Então, são coisas que realmente o universo do inglês, eu acho que ele é muito, muito rico. Então, hoje em dia, eu aprendo o inglês, geralmente, todos os dias, porque eu sempre assisto televisão, assisto jornal fora, eu gosto muito de ver os jornais do mundo e tudo, mas eu tive realmente que fazer esse caminho que eu tô falando aqui. Então eu achei que o intercâmbio encurtou muito o meu caminho, porque eu fiquei 8 semanas na Inglaterra, então eu não estava nem no intermediário, eu tinha feito 1 ano e meio aqui no Brasil. Na hora que eu cheguei na Inglaterra, eu tava tipo no pré-intermediário, tipo assim, filha, você acabou de sair do básico, entendeu? Então na hora que eu cheguei na Inglaterra, fiquei 8 semanas e eu fui do básico ao avançado nessas 8 semanas e conheci pessoas maravilhosas do mundo inteiro e destravei a língua, porque uma vez que eu destravei a língua, eu não precisei mais de professores, eu destravei a língua e o ouvido. Então, depois dessas 8 semanas fora, eu comecei a praticar e aí eu adquiri a fluência e realmente eu não precisei mais de fazer aula. É óbvio que eu fui exposta ao idioma, né? Mas realmente eu converso com qualquer pessoa, seja por telefone, seja pessoalmente. Posso fazer palestra fora, já fiz palestras fora, já fiz cursos, já fiz um mini MBA fora, não é? Então, sempre com muita tranquilidade, entendo 100% o que as pessoas falam, mas porque eu destravei o ouvido realmente nessas 8 semanas. Então, não foi um período muito longo, né? Eu fiquei só 2 meses, mas ele realmente foram 8 semanas que mudaram a minha vida para sempre, assim. E eu acho que o intercâmbio muda muito a vida das pessoas. Por exemplo, eu que trabalho com isso já há mais de 20 anos, eu vejo hoje que pessoas que são professores de inglês são professores de inglês porque moraram fora, despertaram, conheceram o idioma, acham isso bacana e aquilo até virou uma profissão para as pessoas. Então, eu acho realmente excepcional aí essa experiência. É óbvio que é uma experiência mais cara, mas hoje, se você for viajar também no Brasil, não fica barato, né? Se você, por exemplo, for viajar para o Carnaval em Salvador, é uma viagem caríssima, que você pode fazer um intercâmbio de 2 meses ou mais
com o valor que você pagaria numa viagem aqui no Brasil. Viajar dentro do Brasil é muito caro, mesmo com o dólar mais alto, porque você pode ir para países que não usam o dólar americano, que tem uma conversão mais baixa. Então você pode ir para países que você vai gastar muito menos do que você gastaria aqui para ir para uma viagem nacional, não é? Então, você gastaria muito menos do que ir para uma viagem nacional, não é? Então, fica aí as 4 formas de você aprender o inglês. E se você já tem o inglês, que tal fazer o espanhol? Porque depois que você vira a chave do primeiro idioma, fazer outros idiomas fica bem mais fácil. Então, eu sou apaixonada com idiomas, eu queria falar vários e quero falar, né? Queria não, quero. Vamos lá que eu vou conseguir. Mas eu fico pensando assim, como que eu vou fazer para falar mais idiomas, né? Então, eu sempre tenho muito interesse nessa área e não estou falando só aqui porque eu trabalho com educação internacional. Não, eu acho que o mais legal é você se desafiar, você buscar aprender algo novo. Eu acho que a gente tem que estar sempre assim, buscando exercitar o cérebro, a mente, não importa a idade. Tem muita gente que eu mandei para fazer intercâmbio com 70 anos, né? Então, poxa, criou os filhos, aposentou, tá com condição financeira, bora para fora para poder fazer o intercâmbio. Óbvio que não vai ser um intercâmbio como de um adolescente, ele tem que ser um intercâmbio com pessoas da mesma faixa, dos mesmos interesses, óbvio que tem que ser tudo diferente, mas eu recomendo. O mundo hoje é a aldeia global, né? Eu acho que vivenciar outra cultura faz com que a gente se transforme. Então, quais foram os ganhos? Eu sou uma pessoa, eu acho, mais flexível, mais feliz, mais feliz também com o Brasil, porque a gente quando sai, a gente vê também que o nosso país tem coisas maravilhosas, não é? Eu tenho amigos no mundo todo, né? Então hoje eu realmente posso me considerar uma cidadã do mundo e isso foi sempre o meu sonho. Eu ainda tenho muitos países para conhecer, mas já conheço muita coisa. Tenho amigos em muitos continentes, tenho clientes que hoje são residentes de outros países, que já têm filhos com 15 anos, que eu mandei para fazer o intercâmbio, casou, criou família, né? Então, essas pessoas, eu acompanhei a vida delas, e então, assim, eu fico tão feliz de ter feito parte, ter sido catalisador, ter sido aquela pessoa que botou todas as peças juntas para realizar os sonhos, não é? Das pessoas. Então, isso me deixa assim super completa enquanto ser humano, não é?